Bom, agora Brasília, semana decisiva para a aprovação final na Câmara da PEC dos precatórios. No entanto, há contestação do Supremo e também do ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Repórter Paula Cuenca traz as últimas informações. A definição é amanhã, hein, Paula? Exatamente. Amanhã está prevista a votação em segundo turno da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados. Mas definição de fato a gente só consegue sobre a PEC dos precatórios quando ela também for aprovada em 2 turnos no Senado Federal. De toda forma, existe um conflito a respeito desse assunto. A gente viu durante os últimos dias e no final de semana o STF sendo envolvido na questão da PEC dos precatórios. Isso porque vários deputados de diferentes partidos entraram com processos pedindo para que a primeira votação, a votação em primeiro turno da PEC dos precatórios, ela seja suspensa, porque, de acordo com eles, houve irregularidades nas tramitações. Isso porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, permitiu que deputados que não estavam presencialmente no plenário, deputados que estavam em viagens oficiais fora do país, pudessem votar nessa PEC dos precatórios, o que, claro, contribuiu para que tanto Lira quanto o governo tivessem aquele resultado positivo de aprovação da PEC dos precatórios em primeiro turno. Além disso, eles também contestam o fato de ter sido permitida a inclusão de uma emenda aglutinativa, que significa uma emenda que reuniu várias outras emendas na redação desse texto da PEC dos precatórios, que foi aprovado porque diferencia da redação que já tinha sido aprovada na comissão especial da PEC dos precatórios. A ministra do STF, Rosa Weber, pediu para que a Câmara dos Deputados se explique a respeito desses assuntos, ou seja, explique se houve de fato algo irregular sobre o regimento interno da casa, o que aconteceu, para que então ela decida sobre uma medida liminar que foi solicitada por esses deputados, para que, de fato, toda essa tramitação seja suspensa. Então, nós temos primeiro esse cenário, que é complicado para conseguir a aprovação da PEC dos precatórios, porque pode ser que aquela primeira aprovação da semana passada ela seja suspensa. E, além disso, a gente tem de novo aquela questão do quórum e, de novo, a articulação com os políticos. Hoje, às 6 horas da tarde, está marcada uma sessão plenária da Câmara dos Deputados, que é, inclusive, para fazer um termômetro ali de como está essa situação de chegada dos parlamentares, porque, como as votações estão presenciais, mais uma vez pode-se ter aquele problema de não ter um quórum alto, uma presença alta de todos esses parlamentares aqui em Brasília para votação. Então, hoje já tem um teste para amanhã ter a votação de fato, mas ainda existe toda essa incerteza se aquela votação do primeiro turno ainda vai valer. O prazo de 24 horas da Câmara dos Deputados deve encerrar hoje a respeito desse pedido da ministra Rosa Weber. Ô Paula, e o que se espera da votação amanhã? Porque há uma expectativa de articulação ainda. O fim de semana, inclusive, já foi de articulação, né? Exatamente, a articulação ela não acabou desde o início, porque no momento em que houve aquela aprovação em primeiro turno, a gente viu principalmente membros de partidos de oposição, como foi o caso do PSD, acabarem votando pela PEC dos precatórios, que é considerada uma pauta governista. E existe essa expectativa da própria oposição de retomar os votos desses membros dos partidos que acabaram votando pela aprovação da PEC dos precatórios, no sentido deles não votarem pela aprovação no segundo turno. Então, existe bastante força ali nas articulações para ver como tudo isso vai acontecer. E a gente ainda tem uma outra situação que está acontecendo, que a ministra Rosa Weber, do STF, também, ela suspendeu os pagamentos do chamado orçamento secreto, que são emendas do relator geral do orçamento da União, que foram liberadas justamente no mesmo período em que houve aquela aprovação em primeiro turno da PEC dos precatórios. O governo diz que, claro, não existe nenhuma relação entre essa liberação de emendas do relator junto com a aprovação da PEC dos precatórios, mas, de fato, também é um outro assunto que complica, porque existem, claro, essas negociações que aconteceram junto ou ali, no momento em que se negocia também uma aprovação, no sentido de ter o apoio de um lado e de outro, também houve esse fato que tem ali um agravante também para conseguir os votos necessários para aprovação em segundo turno.